Olá, eu sou o professor Rui Badaró e hoje nós estamos numa edição especial dos Diálogos Germânico-Brasileiros, um espaço de encontro, reflexão e troca de experiências entre dois sistemas jurídicos que, embora distintos, dialogam cada vez mais diante da crescente realidade de famílias binacionais e patrimônios transnacionais. Hoje, pessoal, temos a honra de aprofundar o tema como funciona a sucessão na Alemanha, direito, prática e desafios para os brasileiros, com um convidado que é referência no tema, o professor ou o doutor, o advogado Rechtsanwalt Michel Lichtenberg. Com ele vamos percorrer os fundamentos do direito sucessório alemão, analisar casos práticos de brasileiros com bens ou herdeiros na Alemanha, discutir os impactos tributários e, sobretudo, identificar caminhos seguros para o planejamento sucessório internacional. As perguntas que orientam o nosso diálogo foram cuidadosamente elaboradas para abranger os principais pontos de atenção de quem vive, atua ou tem vínculos patrimoniais entre o Brasil e a Alemanha, da ordem de vocação hereditária ao testamento binacional, passando pela Pflichtteil e pelo Erbschein e pelos reflexos fiscais da herança. Nosso objetivo é oferecer conteúdo técnico e acessível, útil tanto para os juristas quanto para os cidadãos comuns, preocupados com a segurança jurídica de seus bens e famílias. Que esse diálogo, meus queridos, seja proveitoso e que a partilha de saberes que hoje se inicia possa lançar luz sobre um tema que é ao mesmo tempo jurídico, afetivo e profundamente humano. O destino que damos aos nossos vínculos e patrimônios quando já não estivermos mais neste plano. Olá, Mitchell, tudo bem por aí? Tudo bem, doutor Rui. Muito obrigado pelo convite e por me convidar de novo para uma entrevista. Estou muito contente de poder participar no seu podcast e, vamos dizer, o seu intercâmbio digital e mundial, que é, né, na área jurídica. Muito obrigado Exatamente. e estou pronto. Vamos lá. Então, vamos lá. Na primeira etapa, eu gostaria de conversar sobre os fundamentos do direito sucessório alemão, Dr. Mitchell. E pergunto, qual é a estrutura básica do direito sucessório na Alemanha? A estrutura básica está no nosso BGB, no Bürgerliche Gesetzbuch, que é o nosso Código Civil, bastante antigo, é de 1896, baseado nas leis romanas, enfim, e está em vigor a partir deste 1º de janeiro de 1900. Nós temos ele é dividido entre cinco livros, parte geral, enfim, e o quinto livro é a parte de sucessões, está tudo lá e eu vou dizer que fez bastante sucesso, porque desde lá é pouco mudado essa parte dessa lei do Código Civil e ainda estamos lá. A lei em si fornece informações diretas sobre isso, sobre a sucessão, e define, e tem definições entre a lei. A regra básica, nesse caso, é o parágrafo, o artigo 1922. De acordo com esse artigo, ele define que é uma sucessão, que é a morte de uma pessoa, em aspas, sucessão, a lei é escrito assim. Então, após a morte de uma pessoa, em aspas, sucessão, seus bens, que são definidos como herança, todos os bens, são transferidos em sua totalidade para uma ou mais pessoas, definidos como herdeiros. Um, Enfim, essa é a regra básica, então isso é conhecido como a sucessão universal pela lei. No segundo da morte da pessoa, vai para os herdeiros, conhecidos ou não, mas vai lá direto, sucessão universal. Mas para esclarecer, não são apenas os bens que vão para baixo, ou para o lado, ou para cima, ou para onde. Para os herdeiros, são também
os deveres e obrigações do falecido. Agora, mesmo assim, a gente poderia falar que no início, inicialmente, a herança é apenas provisória, porque devido a um direito do herdeiro, o direito da renúncia. Está definido um direito da renúncia, mas só para deixar claro, não temos um direito de cherry picking. Não pode dizer, esse carro é bonito, mas essa dívida ali não é para mim, ou tudo ou nada. Mas mesmo assim, o herdeiro tem um direito de renúncia com um prazo de 6 semanas, é um prazo bastante curto, e o prazo começa com o conhecimento do falecimento do, do falecido. Enfim, mas esse prazo termina na hora que o herdeiro começa a usar as frutas da herança. Começa a gastar o dinheiro do falecido, acabou o prazo. Depois vai descobrir que tem dívidas, acabou. Tá com as dívidas. Nós temos, para esse Assumiu para caso, si, né? Vai ter que pagar as assumiu dívidas. completo, bom, é isso aí. Uma outra Então, dúvida. Hum. é bom checar antes de começar a gastar qualquer dinheiro. A Alemanha, Mitchell, adota uma aceitação automática da herança ou ela exige alguma manifestação ativa do herdeiro? Eu já entendi que ele Não, vai deve. automático. Automático. Vai automático, vai automático. Não precisa dizer sim. Você pode dizer não durante o prazo de 6 semanas. Além disso, não precisa fazer nada, né? Mesmo um bebê recém-nascido pode ser herdeiro sem nenhuma manifestação dos pais ou dos representantes legais. Uhum, Ok. Uma segunda pergunta: como funciona a ordem de vocação hereditária no sistema alemão? Quem uhum. tem prioridade? O cônjuge, os filhos, os pais ou irmãos? Como funciona isso? É. Tem um código de evacuação do século XIX. Eu tive que olhar na internet, googlei o Birkenhead Trill. Anotei aqui, mulheres e filhos primeiro. Isso, até certo ponto, se aplica no sistema ordem legal de sucessão na Alemanha. A lei fala de forma mais neutra, óbvio, não fala mulheres e filhos primeiro, mas se fala cônjuge e filhos primeiro. Um, o cônjuge sobrevivente é considerado primeira classe. Ele voa primeira classe e, além disso, vem os descendentes e outras pessoas familiares em ordens. Nós temos 4 ordens que, além do cônjuge sobrevivente, fica com a herança. A lei estabelece uma ordem bem clara nos parágrafos 1931 e seguintes, e além dos filhos, os filhos são filhos e outros descendentes. Se não tiver mais filho, o filho já morreu, mas tem neto, descendente direto, essas pessoas são dentro da ordem, da primeira ordem, um, cônjuge, metade, filhos, outra metade. Um, Ao menos que o contrato de casamento, se houver, estipule o contrário, né? Então, 50-50. O cônjuge fica metade, os filhos com a outra metade, e se não tiver, o seu falecido for solteiro, filhos, primeira ordem ganha tudo e excluem as pessoas da segunda ordem. Segunda ordem são os pais do falecido e todas as pessoas que descendem dos pais e irmãos. Se não tiver mais irmãos, morridos já, filhos dos irmãos, chama sobrinhos. Ou é sobrinho, né? Os filhos dos sobrinhos, e nem sei em alemão, filhos dos sobrinhos. Você sabe, tem uma palavra. Não, tudo bem. Mas seriam os filhos dos sobrinhos, vou ter que pensar até em alemão como é que se fala. Um, enfim, segunda ordem, né? Terceira ordem são os avós do falecido. Não tem mais pais, mas tem avós provavelmente não vão ter mais, mas tem a tia e o tio.
E daí tem o filho do tio, e, enfim, e daí tem a quarta ordem, que são bisavó, e lá vai para cima, e os descendentes do bisavó, ou seja, o círculo de pessoas da familiares é cada vez mais maior até aparecer, não vou brincar, mas até aparecer o bisneto do bisavó de lá que fez um filho fora do casamento na Austrália. Eu tenho um caso desses agora, eu sou herdeiro hoje. Em inglês aparece um de outro continente, se não houver mais ninguém aqui perto, né? E ergue o dedo e fala, eu também tenho direito. É, é, Mitchell, é uma bem isso. outra, diga. Não, não, tudo bem, por favor. Uma outra dúvida. O que é a Freestyle? Ou Freestyle? O A Pflichter, pronúncia no alemão é ruim. Vamos lá. É como se sim, pronuncia? o Freestyle. Pflichter pode ser traduzido pela expressão parte legítima ou parte obrigatório, de acordo com a lei, alguns herdeiros especiais não devem ficar completamente sem herança. É um tipo pano de fundo para o cônjuge e os filhos. Só. Se não E, tiver mais filhos, mas tem neto, vai ser o neto, mas só. Não, principalmente filhos e cônjuge, porque a ideia do legislador é que o testador, o falecido, tem ainda um dever pós-mortal para cuidar da vida, para não excluir filhos. Tem uma exceção super rara, por exemplo, se um filho tentou, por exemplo, matar o pai, e o pai disse para essa pessoa não vai ter nada. Para mim, nesse caso, ele não tem essa parte legítima, mas é super raro acontecer e não dá para deixar fora. E o valor da parte legítima corresponde à metade da parte legal da herança. Por exemplo, um pai, uma pessoa tem um filho só, não é casado, então o filho ganharia, aplicando a lei, sem testamento, ganharia 100%. Agora, esse pai coloca a sua, sei lá, a sua melhor amiga, ou assim, no testamento, porque não se deu bem mais com o filho nos últimos anos. Nesse caso, o filho tem direito à metade do legal, a metade do legal seria 50%, e um, esse pflichter, essa parte legítima é apenas em dinheiro, né? Ele não ganha duas, se tiver duas casas, ganha uma casa, eles vão analisar e valorizar todos os bens, contabilizar, dividir por dois, e a metade daí pertence àquele herdeiro legal não foi nomeado. uma outra dúvida. O testamento particular, ele é aceito na Alemanha? Sim, sim, ele é aceito basicamente, mas para ser válido, o documento deve ser totalmente manuscrito. Não pode ser e assinado. Tem que ser manuscrito e assinado. Se faltar assinatura, já fica difícil, mas o mais importante é o manuscrito, com a mão mesmo, mão e caneta e um documento escrito num computador. Eu tenho esses casos e tem esses casos, não são muito raros. Ah, E tem um testamento, sou nomeado aqui com computador, minha tia fez, escreveu e assinou. Isso não basta. Tem que ser manuscrito e nós temos um caso bem famoso que passou pela mídia agora. Manuscrito é o mais importante. Daí estava um senhor num bar e colocou na continha, no boletim, lá que colocou, vai tudo para a Cristiane, por exemplo. Ponto. E a Cristiane apareceu nos filhos, parabéns para mim. Eu vou ficar com tudo. Aqui o testamento está escrito aqui. Não, 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 não. Isso não é válido. Foi até o BGH, foi até a última instância no nosso Tribunal Civil, né, federal, e foi reconhecido como testamento particular, legítimo, válido.
E a Cristiane fez uma grande festa. E passou aqui em todos os jornais jurídicos, vamos dizer, mas também na TV. Pronto, retomando, Mitch, eu tenho uma outra dúvida para perguntar para ti, que eu acho que é uma dúvida de muitos brasileiros. A Alemanha Uhum. reconhece testamento feito por estrangeiros no exterior, como por exemplo no Brasil? Sim, principalmente sim. Nesse caso, a lei alemã não é tão rígida. Então, se no Brasil ou nas Ilhas Filipinas seria legal ou válido escrever um testamento computador, imprimir e assinar, aplicando a lei local, a gente reconhece. A Alemanha reconhece sem problema nenhum. E que cuidado Esse, do cidadão brasileiro ele tem que tomar para que esse testamento seja válido perante a lei alemã? Tem algum cuidado específico? Não, é só cuidar da própria lei. Então, é avaliada de acordo com a lei aplicável na hora de fazer o testamento. Só, Perfeito. agora o problema é como é que o juiz alemão vai saber disso? Sei lá, o herdeiro brasileiro vai dizer isso, esse testamento é válido. Ou o advogado alemão não sabe disso, nem o juiz provavelmente não vai saber de cabeça, e para esses casos, casos de dúvida sobre a validade do testamento, um tribunal alemão terá parecer uma pesquisa jurídica no Instituto Max Planck ou algo parecido para para analisar a lei nacional onde foi feito o testamento. Perfeito. Bom, vamos para um caso prático. Um cidadão brasileiro falece e ele deixa bens na Alemanha e no Brasil. Como se inicia o processo de sucessão na Alemanha? Quais são os documentos necessários e qual a autoridade que conduz o procedimento sucessório? Bom, em primeiro lugar, o herdeiro brasileiro está atrás dos bens que estão na Alemanha deve provar ao direito da sua herança, né? Isso geralmente é feito solicitando um certificado de herança, a gente chama isso em alemão Erbschein. E esse Erbschein é solicitado ao Tribunal de Sucessões competente. Depende do caso individual, mas vai ser um tribunal sucessões aqui na Alemanha. Em primeiro lugar, é isto, e para obter esse certificado vem os problemas, né? Porque como vou provar que eu sou descendente, eu sou herdeiro, às vezes tenho um testamento, já fica mais fácil, mas não, se não tiver testamento, é através de documentos juramentados, traduzidos, juramentados e tudo, e através de um notário, normalmente. Se dá para fazer também através do consulado alemão, por exemplo, em São Paulo, o consulado local, perto da sua residência no Brasil, mas eu recomendo fortemente de contratar um advogado alemão e não fazer por ficar longe, né? Não, é quase impossível ficar fazendo tudo isso do Brasil sem contratar um advogado local para ajudar e no processo, porque é bastante burocrático, ainda mais sendo estrangeiro num país, em outro continente. Sim, por óbvio. E no Enfim. caso inverso, Dr. Mitchell, um residente na Alemanha, brasileiro, ele falece e deixa imóveis no Brasil. Como esse Estamos trâmite agora, ocorre do ponto de vista da bom, sucessão alemã? bom, não é nem o caso contrário. Agora estamos na área do lei do direito privado internacional, né? Pelo que eu sei, não tenho certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza que o Brasil em si se autodeclara competente internacionalmente para todos os bens que estão no Brasil, especialmente imóveis, Bens imóveis, isso. bens imóveis. Bom, para bens imóveis fora do país, por exemplo, na Alemanha, a Alemanha se autodeclara também no DIP, no Direito Internacional Privado, competente para
para esses bens. Então, na verdade, é a mesma coisa, né? Eu vou ter que contratar como alemão, herdeiro de um brasileiro que deixou bens no Brasil, provavelmente fazer um inventário no Brasil e fazer todo esse processo no Brasil com a ajuda de um advogado competente internacionalmente, não, nacionalmente na lei de sucessões no Brasil. Falando alemão, talvez, né? Sim. Inicial, ou inglês. E quando há litígio entre os herdeiros na Alemanha, o que ocorre? O processo é judicializado? Poderia nos descrever aí um caso típico? Sim, é um processo civil, não é um processo civil comum. Por exemplo, no tribunal civil, atualmente o direito sucessório é bastante lucrativo, é uma área bastante lucrativa por causa do nosso povo, que fica cada vez mais velho, temos bastante patrimônio que vai todo ano de uma geração para outra, e em muitos casos da briga entre as gerações, entre os herdeiros, e isso é devido também ao fato que não é que todo mundo tem um testamento ainda feito profissionalmente. Às vezes as pessoas, mesmo com muitos bens, pessoas simples, muitos bens escreve num papelzinho as ideias, como é que fica, mas aplicando a lei não fica tão claro. E aí já começa o jogo, isso cada vez mais. Infelizmente, né? As disputas são processos normais, civis, A contra B, um ficou fora, um está insatisfeito e processa o herdeiro nomeado através do Pflichtteil, da parte legal, às vezes, um filho que ficou fora do testamento vai acima dos nomeados. Eu tenho um caso desses atual, um senhor alemão casou, a primeira mulher dele faleceu, ele conheceu uma brasileira, casou, fez mais um filho. Eles tiveram mais um filho, uma filha, no caso, mas ele já teve do primeiro casamento dois filhos. Já deu uma casa para cada filho, achando que eles iam ficar satisfeitos, fez um testamento, metade para minha esposa, metade para minha terceira filha. Não ficaram muito satisfeitos, esses filhos mais velhos estão processando agora a mãe, a brasileira, e a filha. Sim, acontece, é bastante comum, não independente da se é brasileiro ou não, mas por acaso é uma brasileira me contratou porque eu falo português um pouco. É isso aí. Envolver o ser humano, costumo dizer, parafraseando um amigo, que onde É. há seres humanos reunidos na coletividade, haverá algum tipo de problema. E onde há dinheiro, há disputa. É, Exatamente, exato. mais ou menos isso. Doutor Mitchell, eu sei que você já deu algumas dicas de como funciona o inventário na prática alemã, mas poderia nos dar um passo a passo, descrevendo desde o óbito até a partilha dos bens, o funcionamento? Sim. A pessoa morre. Pronto, morreu. Agora vai uma notificação através do hospital. Em algum jeito chega essa informação no tribunal de sucessões local onde a pessoa morreu e agora está começando a busca dos herdeiros, né? Às vezes, em muitos casos, nós temos um sistema informativo cada vez mais digitalizado, as informações são trocadas, mas se não tiver um testamento lá registrado e também nos registros civil não tem nenhuma informação sobre filhos, herdeiros, descendentes, mães e pais. Às vezes existe isso, ainda mais com bastante estrangeiros na Alemanha que não nasceram aqui, não tem, não está cheio de dados. O tribunal vai nomear uma pessoa que se chama Nachlasspfleger, nomeado pelo juiz, um guarda de patrimônio. Eu
eu não achei essa palavra, Nachlasspfleger, não achei no dicionário. Ele é nomeado para determinar os herdeiros e também determinar e garantir a herança em si. Essa pessoa vai olhar, vai usar todas as informações possíveis para achar herdeiros e vai entrar no apartamento, por exemplo, na casa do falecido e olhar os documentos e em procura as informações e bens. Se achar ninguém, o herdeiro final será o Estado. Se achar alguém e eles forem conhecidos, eles dividem entre si a herança. Em, em uns casos sem briga, outros casos vai ter disputa e quem fica com quem e é normal, né? Daí vamos à regra, o procedimento normal. Ahm, bom, e se não, ele vai fazer tipo um inventário do patrimônio também. Ele vai fazer uma lista, uma tabela, tem um carro, tem, sei lá, conta ABC e um dia, se não achar ninguém, vai tudo para o Estado, e se achar alguém, vai para os herdeiros, e já estamos na fase normal do processo. É mais ou menos assim. Foi isso a pergunta? O... Exatamente, você descreveu Uhum. do início, desde o falecimento do falecido, do decujus, até a partilha dos bens. E eu Uhum. tenho uma dúvida que, ouvindo você sobre o Erbschein, o certificado de herdeiro, ele é compulsório, ele é obrigatório ou existem situações específicas em que é necessário ter o Erbschein? Sim. Quando tiver um bem imóvel na Alemanha, para poder transferir, porque temos um registro imobiliário, cada centímetro do país está registrado, cada pequena parte do chão onde já está registrado, para poder o nomeado, trocar o nomeado para o herdeiro do falecido, em nome do, você precisa de um Erbschein, caso não tiver um testamento feito por um notário. Então, o testamento feito por um notário vale a mesma coisa que o Erbschein, o valor é o mesmo. Eu sempre brinco com os clientes, ou você paga o tabelião agora, ou depois, ou você, o testador, paga agora, ou seus herdeiros vão ter que pagar para obter aquele Erbschein. E nesse Erbschein é uma prova legal, você é herdeiro daquela pessoa. Um, Alternativas, então, são o testamento feito por um notário para transferir imóveis mas isso não basta, e você precisa também como é que é, uma procuração transmortal, também feita por um notário. Por exemplo, nós temos procurações gerais para usar no banco, declarar imposto. Então, porque o caso, na realidade, é assim: a tia morreu, a sua tia morreu, você vai no banco, quer pagar umas contas, e o banco disse, tudo bem, você fala que é herdeiro, mas como é que tu vai provar isso? Com Erbschein. Então, mesmo não tiver um imóvel, o banco vai, você pode processar o banco, que leva 2 anos até sair a notícia, ou você chega lá com uma procuração geral, feito já, ainda vivo, hum, para poder esclarecer e pagar as contas e, enfim, e cuidar dos negócios feitos. Então, eu recomendo uma procuração válida, transmortal, que vale mesmo depois da morte, e em poucos casos você consegue fechar todo o patrimônio e transferir sem o Erbschein. O Erbschein é o documento básico para poder fazer tudo, e o problema é que demora às vezes 6 meses, um ano, até o tribunal
Emitir o fazer, Erbschein. emitir o Erbschein, né? É Ok. bastante chato. Você luta com emocionalmente, em muitos casos, com a morte, ainda tem essa burocracia. Por isso, eu acho que o documento mais importante é aquela procuração transmortal. O mais importante de todos os documentos que todo mundo deveria ter é isso, pensando nos herdeiros, né? Excelente. Com relação à temática da tributação e do planejamento patrimonial, existe Uhum. o imposto sobre a herança na Alemanha. Você poderia Sim. explicar como que é feita essa cobrança e citar algum exemplo com valores? Bom, aqui também, de novo, em primeiro lugar, o cônjuge. O cônjuge tem um subsídio isento de impostos até 500 mil euros, bastante dinheiro. Os filhos, de pai para o filho, mãe para a filha, são 400 mil. Cada um, pai e mãe, pode deixar para o filho 400 mil sem pagar impostos. Além disso, já vai ficar caro. Por exemplo, o pai deixa 400 mil para o filho, a mãe já faleceu, e agora o filho que não tem filhos próprios faz um testamento e deixa o patrimônio por não ter nenhuma outra pessoa para o irmão. Entre irmãos, a taxa seria 30 mil, uma taxa fixa de 30%, cada centavo acima de 20 mil euros. Ou seja, em comparação dos pais para o filho, 400 mil, e de filho para o irmão, só 20 mil. Eu acho bastante interessante estar em discurso, sempre em discurso político, de mudar essas regras, porque às vezes pessoas acham bastante são insatisfeitos com essa regra, mas atualmente é isso. Como nós dois também, ou você, um desconhecido, tem 20 mil e com o próprio irmão também só tem 20 mil livre, 20 mil livre, tudo acima é 30% e 30% é bastante dinheiro. Sim, mas para casos individuais, nós temos uma tabela, numa lei especificamente para isso, tem uma lei, das Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, é uma palavra, Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, tem que examinar cuidadosamente a tabela, que é bastante complexa lá, Então, nessa lei. eu, estrangeiro, que sou, por exemplo, um herdeiro, eu aplica-se essa tabela a mim também com uma retenção mínima. É isso? Claro. Sim, Ok. 20 mil. 20 mil. Pronto. Essa é a minha isenção máxima. Pronto. E quanto à sucessão de empresas familiares, ou participações societárias, na Alemanha? Como se dá a sucessão? Bom, a sucessão, pensando no direito civil, a mesma coisa igual a sucessão de coisas, bens, imóveis, empresa, partes das empresas, faz um testamento, meu filho vai ganhar as ações da minha empresa, igual. Mas temos umas vantagens tributárias. Hum, É complexo esse tema, dá para falar horas e horas sobre esse tema, mas a ideia principal é que hum, a economia alemã vale nesse ponto um pouco mais do que o direito sobre impostos sobre heranças na Alemanha, porque imagina um valor não está líquido. Uma empresa com 100 pessoas tem com um faturamento de 10 milhões de euros todo ano, talvez vale 5 milhões de euros. No banco está zero, vale só porque está atuando ainda. Agora o filho único fica herdeiro do pai, iniciador daquela empresa, dono único, e agora teria que pagar 1 milhão de euros de imposto de herança. Ele não vai precisar pagar se ele continuar atuando essa empresa, né? Se ele parar e vender a empresa, ele vai pagar, ele tem um prazo de 10 anos, ele tem que continuar praticando a empresa. Então, sobre esses valores não líquidos, um, em caso de empresas familiares, não se aplica aquela lei, né? Ok, Sobre bens privados, claro, aí sim, mas não sobre empresas. ok. Mas é bastante complicado, tem que ver o caso individual.
e começa a ficar, temos que contratar também uma especialista em questões tributárias na herança, porque Aos que aí é estão a uma nos área. acompanhar agora com essas perguntas, nós vamos fazer um outro Diálogos Germânico-Brasileiros com o Dr. Mitchell e quem sabe mais algum colega tributarista alemão Sim, para nos debruçarmos sobre essa questão, porque é uma questão que sempre nos perguntam e, portanto, merece que nós venhamos a nos deter sobre ela. Concorda, Mitchell? concordo. Pois bem, já em guisa de conclusão dos nossos diálogos, eu tenho mais duas perguntas, né? E essas são Uhum, perguntas objetivas para ti. Nós vimos um aumento das famílias binacionais por conta da facilidade de circulação de pessoas, e etc. Em teu escritório, você tem atendido mais casos de sucessão com herdeiros que estão no Brasil, nos últimos anos? Poderia, nos descrever alguma experiência, marcante, que tenha sido interessante? E uma última pergunta: quais as recomendações práticas que você pode dar aos brasileiros que vivem na Alemanha ou, se não vivem, possuem bens na Alemanha, uhum. evitando conflitos futuros na sucessão? Ok, eu tenho agora, bem atual, um caso de um herdeiro, um neto, um menor de idade brasileiro, de nacionalidade alemão, não nasceu em São Paulo. A avó dele, brasileira, naturalizada, também alemã, morreu e deixou uma casa aqui na Alemanha. Não só uma casa, também um valor numa conta, um carro BMW, velho, vermelho, e entre outros bens. Nesse caso, o pai dele tem a avó, o pai já faleceu antes, então ele herdeiro legal da falecida que faleceu no Brasil. Um, Está sendo feito um inventário no Brasil, mas só apenas sobre os bens brasileiros. Agora, sobre os bens imóveis, especialmente na Alemanha, nós começamos a fazer o inventário aqui. Começamos com o Erbschein. O Erbschein é o documento que prova que ele é herdeiro. Juntamos um monte de documentos provar, porque esse caso você imagina que é raro, né? Ser um neto o único herdeiro de uma falecida avó. Geralmente, às vezes tem um marido ou tem mais filhos, mas sobrou apenas aquele neto único e ele ganhou tudo. Conseguimos isso e agora estamos em procedimento de vender a casa. E daí cada passo tem que ser legalizado um, um, pelo tribunal familiar, porque ele é menor de idade, não dá para vender facilmente. Temos que entregar avaliações da casa, por exemplo, e legalizar documentos, e todo esse processo já leva um bom tempo. O cliente sempre tem um pouco pressa para receber o dinheiro depois, isso é normal. Eu acho mesmo assim, para um caso internacional, considerando que estamos atuando um pouco mais que 2 anos e estamos perto de concluir, eu acho que até final de maio já vai ser feito, pago e tudo, foi relativamente rápido. Isso é um caso atual que tenho, mas eu também atuando como notário, é a minha profissão principal, tabelião. Aqui eu atendo intercambistas e brasileiros também que moram na cidade. Eles procuram alguém, um advogado, um notário que fale português e me acham na internet e aparecem por aí. É sempre engraçado. E às vezes eu chamo esses de brasileiros undercover. Vem uma pessoa com nome alemão, daí eu olho nascido em Bento Gonçalves. Ah, daí eu falo, você é brasileiro, e a pessoa fica bem feliz. Nem sabia que eu falo português. Isso acontece às vezes também. Mas eu acredito que eu atendo 5 a 10 brasileiros ao ano. Um, Além dos brasileiros, temos muitos, somos um país.
relativamente internacional, muito internacional. Temos bastante pessoas da Turquia, agora da Síria, da Ucrânia, russos, japonês, chinês, Vietnã, os argentinos também estão aqui. Então, italianos, hoje atendi uma senhora italiana enfim, E, mas por aparece curiosidade, o bastante atendimento brasileiros. com o italiano, você falando em inglês, em alemão ou em Bom, eu italiano? começo em alemão. Eu Tá. começo em alemão tentando em alemão me vir melhor, né? Ok. Mas eu falo inglês e um pouco de português e com esses três idiomas, mas a minha assistente, por exemplo, fala russo fluente. Nós temos uma pessoa que fala turco, uma pessoa que fala fluente, a senhora Múrcia Maura, ela fala fluente espanhol. Então, estamos bem felizes que poder também conversar em outros idiomas bastante fluente aqui também. Ela traduz também. Excelente, excelente. Um, as minhas, Hum. a segunda pergunta, as minhas recomendações, eu recomendo de contratar, pegar um conselho jurídico para fazer um testamento, dá para evitar briga entre os herdeiros. A ideia básica de um casal que vem aqui, que tem dois filhos, acho que não precisamos de testamento, meus filhos nunca vão brigar. É um sonho que não é muito perto da realidade. A realidade, tudo bem, a gente vive disso, o advogado vive de briga, mas no outro lado, geralmente a briga não vem por causa dos filhos, dos irmãos que brigam, mas sim dos dos familiares casados com os irmãos que vêm. Ah, você recebeu pouco, e daí já vem e começa a brigar depois da morte dos pais. Isso que a gente realiza é que imagino que no Brasil seria um pouco parecido, que o mundo é igual, É todo o mesmo em a todo mesma mundo. coisa. Não interessa se é Brasil, Alemanha, É, Portugal, Espanha, Itália, Japão, China, é tudo igual, é ser humano. exatamente. Uhum. Bom, chegamos ao final destes diálogos com uma temática especial, falando sobre sucessão na Alemanha, perguntas objetivas. Eu deixo as palavras finais para o Dr. Mitchell Lichtenberg, nosso parceiro em Gießen, na Alemanha, onde atuamos não só com casos relacionados à sucessão, mas também ao direito empresarial internacional. Doutor Mitchell, palavras finais são tuas. Muito obrigado pela atenção e desejo a todos uma ótima semana. Perguntas, por favor, podem mandar por e-mail e eu já espero o próximo convite.